E aí, gente? Todo mundo bem? Melhor? É isso que eu ia perguntar. Tem que estar melhor agora, né? Amém. Depois de um tempo desse, meu Deus. É isso que eu falo. É isso que é igreja. 5 minutos só e já foi. Tempão. É isso que é ser igreja. É isso que eu amo. São esses momentos de verdadeira adoração, de uma entrega. E eu creio que isso aqui é um descer e um manifestar do Espírito Santo no nosso meio. Amo isso aqui. E eu falo agora e também declaro que isso aqui seja marca nossa, marca da nossa igreja, marca das nossas vidas. Uma adoração sincera, um canto com louvor sincero, de corpo, alma e espírito, tudo para o Senhor. Como eu falei aqui, que seja sempre fogo nos nossos corações. Amém? Ei, você está feliz? A Sophie tá. Ela gostou mesmo. Ela dançou aqui, eu coisa todinha. Então, gente, vamos lá. Que bom que você está todo mundo feliz. Você crê aí que Deus tem algo para ministrar ao seu coração nessa noite? Amém. Deus trouxe uma mensagem ao meu coração. Mais uma dessa série, urgente, o mundo precisa de você. Você já entendeu, né, que o mundo precisa de você. Você já entendeu que você precisa ser a mudança, a diferença nesse mundo. O versículo base dessa série de mensagens é aquele que diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, vocês precisam fazer a diferença. O sal se perde seu sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser jogado na estrada e ser pisado. A nossa vida, se não for para fazer a diferença onde nós estamos, ela não faz sentido. Vem cá, se você já recebeu e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe por que você não foi levado para o céu no mesmo momento? Porque Deus espera que você faça a diferença aqui na terra agora. Você tem uma missão. Existem pessoas que estão esperando pelo seu posicionamento, pelo que você recebeu de Deus, ou pelo que você ainda vai receber a mais. Mas Deus também está esperando um posicionamento seu nesse mundo. Nós vivemos em tempos em que o mundo está desesperadamente precisando de pessoas que façam a diferença. O mundo está um caos. Está tudo virado de cabeça para baixo. Está todo mundo no desespero. Tem gente com medo por causa da pandemia e toda a crise. Tem gente desesperada, a depressão à solta, desemprego crescendo em muitos lugares. Mas nós somos agentes de paz, porque a nossa paz não está nas circunstâncias desse mundo. A nossa paz vem do céu, a nossa paz está em Cristo. A nossa alegria é algo que vem do céu, está em Cristo. Amém. Então não é sobre as circunstâncias. Então o mundo precisa de pessoas que estão alegres, que estão em paz, mesmo quando tudo está caindo, mesmo quando tudo está desmoronando, para que a sua paz, a sua alegria possa transbordar para as pessoas ao seu redor. Talvez você não saiba o que é, ou você saiba o que é você estar num dia ruim, num dia difícil, num dia depressivo, e chegar alguém do seu lado para te dar um abraço e transmitir para você uma alegria e uma paz que você não sabe explicar. Você já passou por isso? Dias desesperadores e alguém orar por você e você ver a situação mudando de um jeito, um sentimento dentro de você mudando. O mundo está precisando que você faça esse tipo de coisa, que você seja essa diferença. Você precisa transbordar dessa paz e dessa alegria. Então eu ministrei na primeira semana que o mundo precisa de pessoas radicais, de cristãos radicais. Na segunda semana eu ministrei que o mundo precisa de pessoas influentes, de boas influências. Porque influências tem muitas, mas boas, só aqueles que estão em Cristo são boas influências. Porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer sobre isso. Existe bondade sem Jesus? Existe bem sem Jesus? Sem Deus? Ele é o bem, Ele é a bondade. Se Ele não está em algo, não existe bondade nisso. Não passa de uma mentira. Agora hoje eu venho trazer para você uma nova mensagem que Deus me entregou. O mundo precisa de pessoas livres. O mundo precisa de pessoas livres.
Se você tem aí a sua Bíblia ou seu celular, abra aí comigo em Mateus capítulo 18, verso 7. Mateus capítulo 18, versículo 7. Amém? Encontrou? Então vamos lá. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Vamos orar? Mais uma vez, orar nunca é demais. Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, o Senhor é bom o tempo todo e como já foi declarado aqui durante todo esse tempo, nós estamos aqui por causa do Senhor, seja presencialmente ou sobre as pessoas que estão assistindo essa live. Nós estamos aqui porque queremos mais de Ti, queremos Te conhecer mais e queremos ser transformados por Ti, nós queremos crescer. Então ministra, Pai, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender e aceitar o que o Senhor tem para ministrar. Usa a minha vida para trazer as palavras do céu para nós, Pai. É no nome de Jesus que eu peço e já Te agradeço, Senhor. Amém e amém. Então, como eu estava falando, você tem visto o mundo um caos. O mundo ao nosso redor desmoronando. E você sabia que isso é fruto de algo chamado escravidão. Escravidão. Lá no início, lá no Jardim do Éden, o homem pecou. O homem falhou. E naquele momento houve uma separação entre homem e Deus. O homem perdeu o relacionamento íntimo com Deus. O homem passou a perder a noção e a ideia de quem é Deus. Consequentemente, quando você perde a sua noção de quem é Deus, você começa a perder a sua noção de quem você é. Então você se perde. Então o mundo se perdeu nisso. Ele deixou de saber quem era Deus. E também passou a se perder em quem as próprias pessoas são. Então a partir daí se iniciou a escravidão ao pecado, que é baseado na mentira. O homem passou a criar deuses de acordo com a sua mente, de acordo com a sua capacidade. E o homem passou a discernir sobre quem ele mesmo era, de acordo com seu próprio pensamento. Mas eu preciso te dizer uma coisa, te lembrar de uma coisa. Seus pensamentos, meus pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções são limitados e enganosos. Então o mundo passou a viver uma mentira sobre quem Deus é e uma mentira sobre quem o homem é. Qual que foi o resultado disso? Desordem, caos. Porque a ausência de Deus gera desordem. A ausência de um relacionamento, porque Deus está em todos os lugares. Mas a ausência de um relacionamento, a ausência desse contato com Deus, gera desordem. Aonde Deus não está, não há ordem. Então uma vida sem Deus é uma vida em desordem. E foi aí onde o mundo entrou. E foi aí onde o ódio surgiu. As mentiras, a trapaça, o racismo, o preconceito, dentre tantas outras coisas, a maldade se espalhou de uma forma incrível. E o mundo entrou nessa escravidão. Mas você sabe qual que é o pior tipo de escravidão? É aquela que você é escravo e nem sabe. Você sabe por quê? Porque quando você não sabe, você não deseja liberdade e nem luta por liberdade. E essa é a escravidão que o ser humano entrou. Ele se tornou escravo do pecado, escravo de si mesmo, escravo do egoísmo, das mentiras e nem percebe. Ele se torna cego para tudo isso. Eu vou te entregar aqui primeiro alguns versículos sobre isso. O primeiro está em João 8,34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Romanos 8,5 fala assim:
Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Você sabe, a mentira na própria mente, ela acontece de um jeito em que você nem se acha escravo, que você comete coisas erradas. Muita gente nem sabe disso, que está vivendo no pecado. E o pior, ainda acha que está vivendo de uma forma certa. Você desenvolve um tipo de mentalidade completamente diferente da de Deus. E lá no Novo Testamento a gente vai ver que Jesus, até Paulo confirma que nós devemos desenvolver a mente de Cristo, uma nova mentalidade. Então o mundo se torna escravo do pecado, se torna escravo de uma mentalidade diferente da de Deus, porque ele passa a viver pela carne e não pelo Espírito. Ele passa a viver de forma egoísta, pensando apenas em si mesmo, no que te agrada, no que te faz bem. Você já ouviu esse tipo de conselho? Se te faz feliz, faça. Siga o seu coração. Se é bom para você, vá em frente. Está se sentindo bem? Escolhe isso. Isso são formas de liderar, de guiar a vida de forma egoísta. E como eu falei logo no começo, o que você sente e só o que você pensa é enganoso. Então, o ser humano em si, ele se tornou escravo de uma mentalidade limitada, de uma mentalidade pecaminosa, uma mentalidade diferente da de Deus, por conta dessa separação no relacionamento entre homem e Deus. E aí foram geradas muitas mentiras sobre nós mesmos e sobre Deus. Mas e aí? O que acontece? Qual que é a solução para isso? Como que se resolve esse problema? Um princípio precisa ficar claro. Escravo não liberta escravo. Homem não seria possível de libertar homem. Apenas libertos podem libertar. É por isso que Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou o céu e veio a essa terra, porque Ele é livre, Ele tem a liberdade e veio aqui para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da escravidão da nossa própria mente, nos libertar do egoísmo, nos libertar da mentira, de uma vida vazia e sem sentido. Jesus Cristo, Ele é o libertador. Mas aí fica uma coisa: aqueles que foram libertos por Cristo carregam agora uma responsabilidade. Qual que é? Ser usado por Deus para libertar pessoas. Eu e você somos chamados por Deus para sermos agentes de libertação. Nós precisamos ser usados para ajudar pessoas a serem libertas. Libertas de seus vícios. Liberta de uma vida sem sentido, de uma vida vazia, de uma vida escrava de si mesmo. Mas para isso, nós precisamos viver a liberdade que Jesus Cristo nos entrega. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 4, versículo 8: Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade dos oprimidos. Ou seja, Jesus deixou claro: eu vim para libertar. Eu não vim aqui para ser bonzinho. Eu não vim aqui só para te mostrar uma vida legalzinha. Eu vim aqui para te libertar. Eu vim aqui para te empoderar. Jesus Cristo pagou o preço da sua liberdade. Mas cabe a você aceitar essa liberdade. Existe uma grande diferença, porque você sabe como o mundo vê liberdade? O mundo vê liberdade como fazer tudo o que você quer. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre liberdade? A Bíblia aponta para a liberdade como o ato de poder, a força de poder dizer não ao pecado. Porque a mentalidade humana é de achar assim: se eu posso fazer tudo, eu sou livre. Deus, ao nos criar, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Essa aqui, livre-arbítrio, é a liberdade de escolha. Mas no momento em que nos tornamos
escravos do pecado, nós perdemos a liberdade de dizer não para o pecado. Você pode conhecer várias pessoas e até mesmo você, durante muito tempo. Quando você estava escravo no pecado, você sabe muito do que você mesmo falava? A hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu deixo isso. A hora que eu quiser eu consigo abrir mão desse negócio aqui. Mas nunca conseguia. Até mesmo hoje, se você... Até antes de Cristo, se você dissesse assim, a partir de agora, eu não vou mais pecar, eu não vou mais cometer aquele pecado, não vou mais cometer esse, eu não vou mais cometer esse. Sabe o que é que ia acontecer? Você falharia. Porque mesmo que você tente dizer não, você ainda é escravo do pecado, até aceitar Jesus Cristo, o libertador. Então Jesus Cristo é aquele que nos liberta verdadeiramente do poder do pecado. Ele nos dá força, Ele nos dá poder, autoridade para dizer não ao pecado. Jesus é aquele que nos empodera para dizer assim, ó, chega, eu cansei dessa vida de pecado. Eu cansei dessa vida que desagrada a Deus e que me destrói. Porque o pecado, além de desagradar a Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma coisa que eu sempre deixei claro com quem caminha comigo. O pecado, ele não mata somente o espírito, mas ele mata o futuro. Ele mata sonhos, ele mata planos, ele mata muita coisa. E por meio de Cristo, você tem autoridade para dizer chega. O pecado não vai mais me dominar. As minhas escolhas a partir de agora não serão mais decididas por meio dos meus desejos, não por meio do meu próprio entendimento, não por meio do que está todo mundo dizendo, do que a mídia está dizendo, mas a partir de hoje eu sou livre para escolher viver do jeito que Deus espera que eu viva, da forma que eu fui criado para ser. A partir da libertação de Cristo, eu fui liberto para uma restauração. Deus, Ele passa a nos restaurar, a gerar em nós quem nós fomos criados para ser lá no início. Você sabe como nós fomos criados para ser? Deixa eu te contar. Adão e Eva naquele paraíso, antes do pecado, eles tinham livre acesso a Deus. Deus vinha e visitava eles todos os dias e eles tinham um tempo de qualidade com Deus. Eles podiam sentir a presença de Deus, desfrutar dessa presença, viver essa presença. E na presença de Deus há paz. Na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há satisfação. Então não existe lugar melhor para se viver que não seja dentro da vontade e da presença de Deus. A libertação de Cristo libertou eu e você para voltarmos ao início, para voltarmos à intimidade com o Pai. Jesus não pagou o preço para te dar uma religião. Ele não pagou o preço para colocar um título em você. Ele pagou o preço para restaurar o seu relacionamento com o Pai. Ele deseja abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abrir os seus olhos para ver as maravilhas que Deus está fazendo. E deseja usar você para ser um instrumento dessas maravilhas. Então, mais uma vez, eu vou perguntar. Você aceita ser o que Deus te chamou para ser? Amém. Deus te chamou para ser um libertador. Você é livre. Então, os princípios que eu quero compartilhar com você hoje é sobre essa liberdade. O primeiro princípio: seja livre por meio da verdade. Seja livre por meio da verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32 fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe liberdade fora da verdade. Não existe liberdade longe de Cristo, porque Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Longe dele não há liberdade, não há verdade. Então olha,
O mundo talvez te digam coisas sobre quem é Deus. Você talvez já tenha uma ideia sobre quem é Deus. Mas o que Deus disse a você sobre quem Ele é? Você talvez ouviu do mundo, ouviu da sua comunidade, ouviu dos seus pais, criou sua própria ideia sobre Deus. Mas o que Deus disse sobre Ele a você? Ele é a verdade. A palavra contém a verdade. Então, olha, sobre Deus é o que a Bíblia diz quem Ele é. Você sabe quem Deus é? Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é amor, Ele é Deus Emanuel, Deus presente. Deus é Deus, misericordioso, bondoso, sua bondade é infinita. Deus não se agrada da mentira, não se agrada do pecado, mas Ele se agrada daquele que é fiel a Ele, daquele que se rende a Ele, daquele que busca a Ele. Você quer saber a verdade sobre Deus? Está na palavra. Qualquer coisa que as pessoas disserem sobre Deus que vai contra a Bíblia é uma mentira. E eu falo isso com autoridade. Não existe verdade que confronte a Bíblia. Se confronta a Bíblia, é uma mentira. A Bíblia aponta para Jesus. Cristo é a verdade. Então a única forma que você vai ter de conhecer a Deus e consequentemente conhecer você mesmo é por meio dele, Jesus Cristo e a palavra. Porque a Bíblia ela vai revelar quem Deus é. O Espírito Santo vai revelar para você quem Deus é. Mas assim como Pedro, que Jesus pergunta: Pedro, quem dizem que eu sou? E ele diz: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus pergunta: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo responde: isso não foi te revelado nem por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E tu és Pedro, e sobre essa rocha eu construirei a minha igreja. Olha, se você conhece, descobre quem Deus é, quem Cristo é, automaticamente você vai descobrir quem você é e para que você foi criado e qual é o seu propósito de vida. Para que você está aqui nessa terra? É nessa verdade que você precisa viver. Então, olha, você não é o que as pessoas estão dizendo que é. Você não é o que você mesmo está pensando que é. Porque, olha, tem um versículo até que fala isso. Eu acho que eu tenho ele aqui. Fala assim, ó, Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então tem dois extremos. Tem gente que já se acha que é bom demais, que é santo demais, que é limpo demais, que é lindo demais. E tem gente que está achando que é um bagaço, que é destruído, que não tem valor. Mentiras. A Bíblia vai apontar para quem você é. Você é precioso em Cristo. Você é filho e existe um propósito para a sua vida. Então, olha, está na hora de dizer um basta para a mentira. Dizer assim, ó, eu não serei escravo das mentiras desse mundo. Eu não serei escravo das mentiras que me contaram e nem das mentiras que eu mesmo criei. Eu sou livre por meio de Cristo, que é a verdade. Então seja livre por meio da verdade. Amém? Jesus veio trazer a verdade. Ele é a verdade que liberta. Então vamos lá, segundo princípio. Seja livre por meio da busca. Seja livre por meio da busca. Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdade, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em verdadeira
liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Você já pegou aqui no versículo? Já deu para entender? Olha, liberdade é encontrada quando você busca viver os preceitos de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, o direcionamento de Deus. Quem busca, encontra. Você sabia que o mundo inteiro, todas as pessoas estão em busca de algo. Você está em busca de algo. O que você está buscando? Uns buscam riqueza. A Bíblia vai dizer que uns buscam prata e ouro. Uns buscam fama e aprovação. Outros estão buscando sucesso para agradar as pessoas. Uns estão buscando um romance, um relacionamento com alguém. Uns estão buscando o prazer. Outros estão buscando a felicidade. Mas Deus se agrada daqueles que estão buscando a Ele a sua vontade. Todo mundo está em busca de algo. Mas só vai ser livre aquele que busca a fonte da vida, que é Cristo. Então olha, seja lá o que você está buscando. Se já é Jesus, mantém dele. Mas se não é isso, está na hora de mudar. Está na hora de ajustar e dizer assim, olha, eu preciso buscar o Senhor mais do que eu estou buscando qualquer outra coisa. Eu preciso desejar mais de Deus, mais do que eu estou desejando mais riqueza, mais do que eu desejo um carro novo, mais do que eu desejo uma casa nova, mais do que eu desejo uma situação financeira melhor, mais do que eu desejo um casamento, um relacionamento, mais do que eu desejo ser feliz. Eu desejo o Senhor. O salmista, ele declara uma coisa que eu sempre repito, porque é uma das minhas passagens favoritas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, na tua presença, para que eu possa meditar por todos os dias da minha vida. Tá aí. Se tem uma coisa que você e eu precisamos buscar mais do que qualquer coisa, é a Deus. E a vontade dele, aos preceitos dele. O que Deus disse que é certo e acabou. O que Deus disse que é errado e acabou. A Bíblia também diz, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Não é a justiça dessa terra, é a justiça do céu. Muita gente está querendo a justiça dos governantes, a justiça dentro de uma cultura, mas não está praticando a justiça que deveria praticar. Não está sendo santo onde deveria ser santo. Não está compartilhando onde deveria estar compartilhando. Não está sendo fiel onde deveria estar sendo fiel. Viva a justiça do céu. Busque essa justiça. Busque a Deus. Então coloca no teu coração: eu não quero buscar nada mais que não seja a vontade de Deus. Uma oração que eu costumo fazer é de dizer: Deus, eu quero tudo que vem de Ti, tudo que o Senhor tem para mim. Mas o que não vem do Senhor, por mais belo que seja, por mais prazeroso que seja, por mais lindo que seja, eu rejeito. Eu quero dizer não. Então, se esse sucesso não é de Ti, eu não quero. Se esse trabalho não é de Ti, eu não quero. Se esse relacionamento não é de Ti, eu não quero. Se esse estilo de vida não é do Senhor, eu não quero. Eu só quero o que o Senhor tem para mim, pois eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita. Subir ao céu novamente para se sentar em seu trono, à direita do Pai. Ele deixou um Espírito Santo. Ele disse: o meu Espírito eu deixo com vocês. Você está entendendo aqui, ó?
Esse Espírito é a presença que dá liberdade na sua vida. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós pedimos e o aceitamos em nosso coração, você sabe quem que vem morar dentro de você? Dentro do seu coração? É o Espírito Santo. O Espírito de liberdade. Esse Espírito passa a viver dentro de você e passa a confrontar tudo que não é santo. Ele passa a quebrar cadeias. Ele passa a destruir a escravidão, a tirar as correntes que te prendem, que te impedem de crescer, que te impedem de avançar. Ele é aquele que está lá te empoderando para avançar. Mas sabe onde é que entra você nessa história? Você precisa permitir o agir do Espírito Santo. Você precisa permitir que Ele direcione você. Busque, peça, Senhor, Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. Me direciona na minha vida. Me direciona nas minhas escolhas. Me direciona no meu dia a dia. Alguns viverão pela carne. Outros viverão pelo Espírito. Apenas quem vive pelo Espírito pode desfrutar da liberdade plena. Pois o Espírito, Ele é essa presença, essa liberdade. Onde o Espírito do Senhor estiver, ali há liberdade. Até quando eu falo de igreja, gente, igreja não é um ambiente de aprisionamento. Igreja é um ambiente de liberdade. Porque o Espírito Santo, ele deve ter liberdade para mover aqui, para agir aqui, para estar no nosso meio, em nós e através de nós. Então a igreja é um ambiente de liberdade. Olha, você não vem para a igreja porque ninguém te obriga. Pelo menos não deve ser assim. Você deve vir pela liberdade, pela vontade própria de querer o Pai. Porque se te obrigar a fazer algo, a gente já vai estar agindo de um princípio diferente do Espírito, que é a liberdade. Então, a igreja é um ambiente de liberdade. Você precisa viver com liberdade. Você é livre. Mas tem gente que pensa que você é só livre para ser próspero, para ser... Também. Mas olha, por meio do Espírito Santo, você é livre para crescer. Você é livre para avançar nessa caminhada com Deus. Você não precisa mais ficar encostado achando que é Deus lá longe e você aqui. O véu se rasgou. A separação acabou. Eu sou livre para me aproximar de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Você é livre para buscar essa presença e crescer. Amém? Quarto princípio: seja livre por meio da perseverança. Seja livre por meio da perseverança. Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Olha isso. Jesus Cristo nos libertou para a liberdade. No entanto, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Você sabia, Deus não te obriga a ser livre? Deus não te obriga a ser livre.
Jesus pagou o preço, mas a escolha é sua. Imagina uma prisão. Imagina uma prisão. Agora imagina Jesus Cristo vindo para você e te entregando as chaves dessa cadeia. No momento em que você passou a ter as chaves, você só não é livre se não quiser. Não é verdade? Se você tem a chave, você abre e sai. Então Jesus Cristo vem, paga o preço da tua liberdade, para você ser liberto. Cabe a você sair dessas cadeias. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Tem gente que sai e depois decide voltar. Muitas vezes, Jesus Cristo pagou o preço da sua liberdade. Você deu os primeiros passos para sair. Mas na primeira dificuldade que aconteceu, você volta para a cadeia achando que é um lugar mais seguro. Achando que é um lugar mais confortável. As prisões nunca vão ser melhor do que a liberdade. Você quer saber um exemplo prático disso? O povo de Israel sendo liberto do Egito. O povo sai, o povo é liberto, o preço é pago, Deus faz o agir, o povo sai. Na primeira dificuldade, vê o mar vermelho, qual que é a reação do povo? Moisés, tu tiraste a gente do Egito para morrer aqui, era melhor ter estado lá. E aí eles atravessam o mar vermelho, continuam, falta comida, e ele diz, Moisés, tu tiraste a gente de lá para morrer de fome aqui? Era melhor que estivéssemos ficado lá. Meu Deus. Sabe o que é isso? É você ser liberto e sentir saudades da prisão. Gente, se você sai do mundo e sente saudade dele, você ainda não provou da verdadeira liberdade. Se você tenta sair de uma vida do pecado, dá os primeiros passos, mas na primeira oportunidade você sente saudade e volta, você está deixando de viver algo precioso e lindo chamado liberdade do céu aqui na terra. Olha, sabe por quê? A Bíblia direcionou a gente a isso, ó, permaneçam firmes na liberdade. Porque Deus sabe que muita gente volta para a escravidão por opção. Então é por isso que esse princípio é: seja livre por meio da persistência. Eu fui livre e eu vou permanecer livre. Eu fui liberto e eu vou viver a liberdade. Não há nada quem vai me levar para trás. Olha, o mundo não pode te levar para trás. As situações não podem te levar para trás. Sabe quem é o único que tem poder para te escravizar novamente? Você mesmo. Nem o diabo tem o poder, porque ele não age fora do que você permite. O único que tem poder para te aprisionar novamente é você mesmo. Então, permaneça livre. Não troque a sua liberdade por nada. Jesus Cristo pagou um preço alto por ela. Não brinque com ela. Amém? Quinto e último princípio. Seja livre por meio da rendição. Seja livre por meio da rendição. João capítulo 8, versículo 36, fala assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho te libertar, vocês de fato serão livres. Qual é o único jeito de ser livre? Por meio de quem? De Cristo. Cristo é o único. Ele pagou o preço. Agora me diz, o que é que ele espera de você e de mim? Rendição. Ele não quer se tornar a sua religião, ele quer se tornar o dono do seu coração. Ele quer se tornar o dono da sua vida. Ele quer se tornar o seu tudo. Para que ele seja o meu tudo, eu preciso abrir mão das coisas que ocupam o espaço, que ocupam essas posições na minha vida.
É por isso que João disse assim, ó: eu quero me esvaziar, que eu diminua, para que ele cresça. Eu preciso diminuir das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus pensamentos, dos meus planos, para que Deus cresça, para que a vontade dele cresça. Eu preciso render a minha vida a Ele, de dizer: Pai, que não seja mais feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É preciso rendição. Jesus Cristo, Ele não quer ser o seu auxiliar. Jesus Cristo não está só para te dar um suporte nos seus planos. Ele precisa ser o seu tudo. É preciso deixar de viver para você mesmo e passar a viver para Ele. Isso é rendição. De perguntar a Deus quais são os planos que você tem para mim. Qual que é o futuro que você tem para mim. O que é que o Senhor sonhou para mim. É isso que eu quero viver. Todo o restante eu quero render ao Senhor. Eu quero render aos teus pés. Nos pés da cruz eu rendo tudo. Não existe liberdade sem rendição. O Filho de Deus se fez homens, para que homens se tornassem filhos de Deus. Jesus, aquele que é livre, veio e se tornou escravo, para que escravos fossem livres. Sabe o que Jesus diz? É como se Jesus desse uma declaração assim, ó: me dá a tua vida de escravidão e eu te dou a minha vida de liberdade. Você vai precisar de deixar de viver a sua própria vida para viver a vida de Cristo. Não dá para viver Cristo e a escravidão ao mesmo tempo. Um dos dois você vai ter que abrir mão. Então, renda-se. Verdadeiramente renda-se. E seja livre por meio dessa rendição. E só para fechar, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus Cristo falou aqui para que Ele veio. Mas quer saber de um outro versículo? Vou te falar agora um versículo para concluir, para fechar isso aqui. Presta bem atenção no que Jesus Cristo declara. João 20, 21. Guarda isso no teu coração. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que é que o versículo anterior falou? O Pai me enviou para libertar. O Pai me enviou para curar. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então vão lá e sejam a liberdade para esse mundo. Então vão lá e espalhem o céu onde vocês forem. Sejam agentes libertadores. O mundo precisa de você. Amém? Então feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar por você encerrando esse tempo. Primeiro eu tenho que dar aquela oportunidade. Não posso sair daqui sem te dar a chance de mudar a sua vida, de mudar o seu destino. E tudo isso acontece por meio de uma rendição, como eu falei aqui no último princípio. Se você deseja nessa noite render a sua vida a Jesus, se você deseja entregar a Ele e convidá-lo para ser o seu único Senhor e Salvador, e você deseja tomar essa decisão nesse momento, que você repita essa oração comigo. Então, eu vou pedir para todos repetirem, mas
toma essa decisão diante de Deus, de rendição. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por enviar teu Filho Jesus Cristo por enviar teu Filho Jesus Cristo para pagar o preço para pagar o preço da minha liberdade. da minha liberdade. Nesse momento, Nesse momento, eu decido eu decido render a minha vida render a minha vida à vida de escravidão, à vida de escravidão, escravidão do pecado, escravidão do pecado, escravidão de mim mesmo. escravidão de mim mesmo. Eu quero render tudo Eu quero viver tudo para viver a vida de Cristo. para viver a vida de Cristo. Que Cristo viva em mim. Que Cristo viva em mim. Eu te convido Eu te convido para entrar em meu coração para entrar em meu coração e tomar o controle de tudo. e tomar o controle de tudo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão e deseja tomar mais alguma decisão, como a de retornar para Cristo ou a de ser batizado, eu peço que você entre em contato com a gente, procure alguém, seja online, seja pessoalmente, pelo Instagram, Facebook, o e-mail, a forma que for mais fácil para você, para que nós possamos te ajudar com os próximos passos dessa caminhada. Você não precisa andar sozinho. Nós não podemos andar sozinho. E nós só queremos caminhar junto com você. Tá bom? Então, só para encerrar, eu quero orar mais uma vez por todo mundo. Então, mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela tua mensagem que vem agir no coração de cada pessoa nesse momento durante toda a semana. Eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana abundante, que todos aqui possam viver uma semana de liberdade, liberdade no Senhor, Pai. Que possa ter encontros sobrenaturais contigo e que o amor por ti venha aumentar. Que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada pessoa, com a dúvida de cada pessoa, com os medos de cada pessoa e que o Senhor possa trazer restauração, crescimento e mudança. Então é no nome de Jesus que eu abençoo a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe.